Será que Magalu, Magazine Luiza, irá falir, como disse o Barsi recentemente numa entrevista? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E recentemente, numa entrevista lá nos Irmãos Dias Podcast, o Barsi disse que Magazine Magalu virá a falir ou irá quebrar. Em que contexto ele disse isso? Ele foi indagado pelo co-host ali do podcast, em que ele disse o seguinte: olha, a Magalu não quebrou ainda, mas um dia irá quebrar, como as demais varejistas que eu acabei vivenciando no meu histórico como investidor. Ele disse mais ou menos isso, parafraseando o Barsi. Ficou evidente ali, naquela entrevista, que ele colocou o Magalu junto das outras, então ele não quis dizer especificamente em relação a Magalu, como se ela fosse uma empresa ruim, mas o setor seria ruim e como a Magazine está nesse setor, um dia ela vai sofrer as consequências desse setor, entendeu? Ele não atacou a empresa, sejamos justos aqui. Ele atacou o setor e incluiu a Magalu ali dentro, dizendo, assim, claro que profetizando uma eventual falência da Magazine. Mas vamos trazer a nossa opinião aqui a respeito de Magalu. Como vocês sabem, a Magalu, código em bolsa MGLU3, está sofrendo nos últimos 12 meses uma desvalorização de quase 90%. Não é brincadeira isso aqui. E por conta disso, muitos investidores que principalmente compraram lá no topo, e o topo aqui que a gente vê é julho de 2021, Magazine a R$ 23,72, ficou desesperado. Muita gente colocou muito dinheiro em Magalu, pensando numa empresa para o longo prazo. Só que foi justamente ali em junho, julho de 2021 que começou, veja só, o ciclo de alta, na verdade começou até um pouquinho antes, o ciclo de alta dos juros aqui no Brasil, que chegou no fundão ali de 2%, sejamos sinceros. O Banco Central ficou maluco, né? O Brasil é um país emergente, não suporta uma taxa de juros de 2%. Ainda assim, foi isso que aconteceu. E aí então, você vê aqui que em julho a taxa de juros já tinha subido o dobro do fundo aqui, chegando a mais de 4%. E aí a Magalu, bem como as demais do setor ali de varejo, começaram a despencar. Então você vê aqui que o investidor, ele consegue acompanhar esse tipo de movimento, principalmente com empresas que dependem muito da taxa de juros, como são as empresas de tecnologia, varejo eletrônico e etc. Então o primeiro estouro para que a Magalu começasse a despencar foi justamente ali o aumento da taxa de juros no país, a taxa Selic. E veja que quando o Barsi fala em quebra das empresas do setor de varejo, ele não está dizendo sem razão. Por quê? Temos um exemplo recente, essa notícia publicada há 3 dias, da falência decretada pela segunda vez pela justiça da Ricardo Eletro, que há menos de 10 anos comprou a Salfer, era uma gigante, e mesmo assim veio a falir. Ainda está brigando na recuperação judicial, mas com uma dívida bilionária que chega a 4 bilhões de reais, você acredita que essa empresa vai se recuperar? É muito improvável. A própria justiça não acredita nisso. Mas não foi apenas a Magalu que despencou tanto assim por conta da alta dos juros no país. O Ibovespa também caiu. Mas é claro, o Ibovespa caiu bem menos. Por quê? Porque dentro do Ibovespa, Petrobras e Vale têm grande representatividade nessa carteira teórica e essas empresas de commodities não foram tão prejudicadas quanto o Magalu, não dependem tanto da taxa de juros. Por isso o Ibovespa caiu 20%. Então aqui uma grande distorção, mas devemos olhar também, se você pegar aqui um período de 5 anos, Magalu entregou uma rentabilidade de mais de 100%, enquanto nos últimos 5 anos o Ibovespa entregou 50%. Então é assim que funciona. Quando o Ibovespa cai X, Magalu e empresas desse setor caem 2x, 3x. Quando o Ibovespa sobe X, essas empresas sobem 2x, 3x. Então você tem que ter ciência disso. Então é normal que aconteça esse tipo aqui de distorção de mercado. Lembrando que nós estamos ali com uma carteira pública estilo Fischer e colocamos uma pequena posição em Magalu, compramos faz apenas um mês e veja só como caiu Magalu em um mês. Ela na verdade chegou a cair em um mês. Se você pegar esse fundo aqui, quase 30%, olha só que loucura. E a gente teve esse prejuízo exatamente de mais de 30%. E agora nós estamos tendo um prejuízo de 28%. Na verdade o prejuízo chegou a cair até mais aqui, tá? Ficou 35% em um determinado dia que eu não me recordo. A única ação que está tendo lucro aqui é a VEG, 6%. Compramos no mesmo período e a Malha Metal Leve perdendo quase 15%. E para você acompanhar a evolução dessa carteira aqui, estilo Philip Fisher, já se inscreve no canal e ativa o sininho para você acompanhar os altos e baixos aqui da nossa carteira pública, não no estilo Value Investing,
mas no estilo growth, né? Aqui só tem empresas de crescimento. E veja só como a Magalu depende exclusivamente da taxa de juros. Tá vendo aqui essa grande queda nos juros brasileiros, começando em setembro de 2016, no topo de 14,25%, chegando a 2%. Agora, se você pegar aqui Magalu nesse período, aqui estamos então julho, agosto, setembro de 2016, tá vendo? A partir daqui, a Magalu, até chegar naquele fundão, naquele topo, né, dos 23 aqui, quando começou a despencar, na verdade chegou aqui de novo a 23 mais ou menos. Você percebe que essa alta de 10.000% aproximadamente veio nesse período quando os juros despencaram no país. Então essa correlação muito clara com os juros da economia. E por que afinal os juros voltaram a subir tanto e está quase alcançando aqui, ó, atualmente a Selic está em 3,25%, quase alcançando esse topo aqui de 2016 e 2015, sendo que a projeção de Selic para 2022, segundo o relatório Focus do Banco Central, é de 13,75%, então ainda vai subir nesse ano mais 0,5%. Para 2023, por hora, é prevista uma queda, mas a gente nunca sabe, isso aqui muda toda hora, tá? Porque eventualmente a inflação pode aumentar ainda mais, sendo que o IPCA dos últimos 12 meses, quase 12%, finalmente os juros superaram a inflação e é isso que busca a Selic, ficar acima da inflação para conter a inflação, porque se ela ficar abaixo não consegue conter a inflação. Mas essa alta está ocorrendo justamente porque estamos com o IPCA muito alto. A média do IPCA, que é a nossa inflação oficial brasileira, é de 5,6% historicamente, então está muito alto. É claro que no Brasil a gente está acostumado com esses picos de inflação, mas quando tem esses picos de inflação precisa ter picos de juros. Só que esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, tá? A gente vê aqui que nos Estados Unidos, desde 1994, nunca tínhamos chegado numa faixa de juros entre 1,5% a 1,75%, como ocorreu ali pelo Fed no mês de junho desse ano. E a tendência é de juros crescentes. E a própria bolsa norte-americana também vem caindo por conta disso. A inflação nos Estados Unidos teve um recorde, acumulando nos últimos 12 meses 8,6%. É o maior patamar desde 1981, 40 anos, mais de 40 anos que os Estados Unidos não enfrenta uma inflação como essa. E você vai dizer, Luan, mas você tá de sacanagem. No Brasil a gente vê IPCA acima de 10%, toda hora os caras estão chorando com 8,6%, mas é que para eles isso aqui é surreal. Para nós que, 10, 12%, governo Dilma a gente já viu isso, outros governos a gente já viu isso também, mas para eles é muito difícil. Isso aqui aconteceu só na década de 80, olha só que loucura. Então é um cenário desesperador e nós somos completamente afetados. E essa situação, eu disse que é global, não é exclusiva dos Estados Unidos, o que já seria por si só grave. A gente vê ali, bancos centrais da Europa elevando as taxas de juros para conter o cenário inflacionário complicado. Se a gente pegar aqui o ranking compilado da inflação no mundo, a Turquia, olha, sem palavras, 73% de inflação, depois a Argentina, né, aquele governo completamente socialista. Aí a Rússia, né, está ali num conflito, não vou dizer aquele nome, né, para o YouTube não me barrar. E o Brasil vem depois. Então o Brasil é o quarto no mundo, um país pacífico, tem nada a ver com a Europa. Argentina e Brasil, né? A vergonha aqui no cenário de inflação. Aí, só que outros países também o negócio tá feio. Mesmo países que praticamente não viam inflação, como por exemplo aqui, Singapura, 5%. Suíça, gente. A gente nunca viu falar de inflação na Suíça. Quase 3%. Que era a inflação que o Brasil experimentava com aqueles juros artificiais de 2%. E aí, dentro desse contexto, óbvio que as varejistas iriam se ferrar bastante, mas veja só, pegando-se aqui os resultados do primeiro trimestre de 2022 de Magalu, muito embora ela tenha tido prejuízo, e foi um prejuízo aqui de 161 milhões de reais, algo que não vinha acontecendo com Magalu há algum tempo, isso corroborou toda a queda dela ali, sabe? Na verdade foi o grande estopim para vir aquela porrada para baixo. A Magalu tá apresentando crescimento, tá? Teve prejuízo, mas está crescendo. Crescimento de 50% no Marketplace, é o grande mercadão da Magalu ali, digital. Aumentou as margens operacionais, cresceu volume de vendas, tá? O próprio e-commerce da companhia cresceu 16%, então vem crescendo. A companhia teve prejuízo, mas você vai entender esse prejuízo que além desse cenário de inflação, e para você entender bem por que essas empresas acabam sendo afetadas na prática, não só por causa dessa correlação, é uma coisa muito clara. Toda vez que o governo deixa o custo do dinheiro mais caro, e o custo do dinheiro são juros, tá? O juro é o quanto que você paga para tomar dinheiro emprestado. Toda vez que ele fica mais caro, que é o caso atual do Brasil, fica muito mais difícil para o brasileiro se endividar, porque o crédito ficou mais caro. Então a pessoa pensa agora 2 vezes antes de ir lá e comprar uma geladeira, comprar um videogame no crédito, qualquer tipo de coisa, item de consumo. As pessoas estão mais preocupadas mesmo com guardar dinheiro, se possível, se não gastar com itens básicos de supermercado e outros itens ali da pirâmide de Maslow. Mas aí, por isso,
uma varejista como o Magalu e Via Varejo também sofrem no seu volume de venda, porque muito do que elas vendem é a crédito, é parcelado, no cartão, etc. Então é praticamente impossível essas empresas não tomarem prejuízo nesse tipo de cenário, mas ainda assim a empresa está crescendo. Olha só, em 2 anos, o GMV da companhia está 3 vezes maior. O que é GMV? É o volume bruto de vendas, é o volume total de vendas ali. Tá 3 vezes maior em 2 anos. Esse crescimento aqui é absurdo. Então a companhia realmente é a que mais cresce no varejo. E aí hoje a Magalu é uma grande holding. Olha só o tamanho do grupo. Tem até Netshoes aqui que ela comprou também. Então hoje é uma empresa completa. Ela tem logística, tá? Ela tem logística, ela tem financeira, ela tem empresa de games. Olha só as aquisições que ela fez e que também prejudicaram o caixa dela, porque ela utilizou o caixa em 2021 para fazer sucessivas aquisições. É claro que, como alerta ali o Peter Lynch, temos que tomar cuidado quando uma empresa está fazendo muita aquisição. Ela pode estar priorizando o seu negócio principal. Ou seja, ela está ali comprando negócios desconexos, não recomprando suas ações, não acreditando no próprio negócio, e aí no futuro ela acaba ficando pior, porque os outros negócios, além do principal, não dão o mesmo retorno que o negócio principal da empresa. E isso ainda só o tempo vai dizer com a Magalu, mas as negociações, as compras que a Magalu fez, tem assim mínima correlação com o negócio dela. Então ela comprou ali, isso aqui tudo em 2021, a VIP Commerce Sistemas Limitada, uma startup ali de plataforma de e-commerce. Então só por aqui você vê que está dentro do que a companhia tem de projeto atualmente. Ela comprou a Style Deluxe, uma das maiores plataformas de conteúdo digital de moda, beleza e decoração do país. Para mim também aqui está dentro. Ela comprou também a Tono Lucro Internet Limitada e a Grande Chef Desenvolvimento de Sistemas Limitada, justamente para se consolidar com uma das maiores plataformas de food delivery do país, ou seja, a companhia também está no delivery de comida ali, de fast food, etc, né? Até isso. Aí aqui você poderia dizer, Magalu tá fora. Aqui é um pouco duvidoso, mas a princípio o negócio não tem dado ruim retorno, já que nesse pós-pandemia as pessoas estão utilizando bastante aplicativo para pedir comida. Ela comprou ali também a Smart Hint Tecnologia Limitada, um sistema de busca inteligente de recomendação de compra para e-commerce do Brasil, faz todo sentido. Comprou aqui a Jovem Nerd, que é a maior plataforma multimídia voltada para o público nerd e geek do país. E aqui essa aquisição foi sensacional, porque o mercado hoje de game, mercado nerd, ele é o maior mercado do mundo, superando inclusive o mercado de cinema. Não só de cinema, um recente estudo realizado pela TechNet mostrou que o mercado de games agora vale mais que indústrias de música e cinema juntas. Então não tem como ignorar, e foi uma excelente aquisição da Magalu. Ela comprou ali também uma empresa de pagamentos, a Hub Participações S.A., a Hub Fintech, faz todo sentido também, a companhia depende muito do crédito, o meio de pagamento é essencial. Ela comprou a Juni, startup especializada na otimização de taxa de conversão de vendas para e-commerce. Ela comprou a Sold, que é a plataforma de logística da Magalu, para que ela tenha a entrega mais rápida possível, né? E essa parte aqui é essencial, porque esse acaba sendo o diferencial dessas empresas que possuem margens apertadíssimas e alta concorrência e acabam sendo empresas que não tem muito diferencial. Esse é o problema. Qual que é o diferencial, assim, evidente da Magalu, Via Varejo e Amazon? Às vezes você vai achar um detalhezinho mínimo. Isso faz com que essas empresas acabam sofrendo com muita concorrência. De tal modo que o verdadeiro diferencial é o preço. É isso. Aí comprou a Kabum, uma excelente aquisição também, na minha opinião, que é a maior plataforma de e-commerce de tecnologia e games do Brasil. Então comprou o grupo Jovem Nerd e a Kabum, que na minha opinião foram aquisições muito promissoras. E é um mercado em larga ascensão no país. Além de tudo, a empresa também está com um programa de recompra de ações aberto, demonstrando que ela não está apenas fazendo aquisições de outras empresas, mas também acreditando no próprio negócio. E ela fez esse programa de recompra, começou ele em agosto de 2021. Em agosto, as ações estavam 18,80. Então você imagina só, a empresa estava começando a comprar suas ações, recomprar, quando as ações só tinham caído o quê? 20% do topo. Então a companhia acredita na própria empresa. Esse programa de recompra vai finalizar no dia 25 de fevereiro de 2023. Deve estar com preço médio ali já bem baixo, né? Mas começou comprando no 18. Olhando aqui para indicadores de valuation, o PL não tem nem condição, né? Esse PL aqui está distorcido. Por que esse PL está assim? A companhia teve prejuízo de 161 milhões no primeiro trimestre. A margem líquida da empresa, 0,5%. O que isso significa? Essa é a margem líquida atual. Significa que a cada
cada R$100 em vendas, em faturamento, a empresa lucra 50 centavos. Eu não estou exagerando. Então a margem está muito apertada atualmente. Mas ainda assim, o crescimento de receitas, quase 30%. Uma taxa dessa composta ao ano faz com que a empresa fique gigante em 10 anos, por exemplo. Mas não é só crescimento, tem que dar lucro, né? E ela deu lucro nos últimos anos. É esse ano que pegou, mas ainda o ano não terminou. É óbvio que a empresa não paga dividendo, né? Não faz o menor sentido. Às vezes paga uns centavinhos ali, mas nem considere dividendos em Magalu. Também nem pense em calcular preço teto com Magalu. Ela não paga dividendo. Para calcular o preço teto do Bazin, você tem que ter um histórico de pelo menos 5 anos da empresa pagando uma média ali de 6% de dividend yield. Senão não vai dar certo, vai ficar um preço completamente fora da realidade. Além disso, também não dá para calcular com o Magalu o preço justo do Graham. Por que não dá? Porque o método Graham ele foi criado no século passado pensando em empresas de commodities, empresas do setor industrial. Para empresas de tecnologia não tem como utilizar o método Graham. Não vai dar minimamente certo. Esquece. O único método de valuation aqui que o pessoal utiliza em empresas de tecnologia é o FCD, fluxo de caixa descontado, mas eu não vou fazer isso aqui com vocês, até porque, olha, o pessoal até tenta acertar um FCD aí, mas acaba errando pra caramba. Um grande exemplo é a Via Varejo, que o pessoal achava que a R$14 estava barato e simplesmente derreteu mais 80% bonito. E veja só, a companhia tem histórico de prejuízo. Tá? Ela se tornou uma boa empresa após 2016. 2015 teve prejuízo. Não foi tão elevado, mas ali a empresa estava numa situação bem crítica, todo mundo falando que ela ia falir e estava complicado. E aí você vai falar assim, putz, então quer dizer o seguinte, que a empresa só se mostrou uma boa empresa num cenário de juros favorável, que agora está meio complicado. Sim. Então assim, o pessoal ficou com uma euforia exagerada com Magalu. O pessoal ignorou o fato de que os juros um dia iriam voltar a subir. E agora a empresa está sendo testada para ver se ela tem resiliência num cenário de inflação alta e juros altos. É agora que a Magalu vai ser testada. Hoje ela está com bom caixa, tá? Tá fazendo recompra de ações, eventualmente pode fazer mais alguma aquisição, mas o que eu duvido, porque o momento hoje é de cautela, até porque o endividamento dela acabou crescendo por causa disso. A dívida fica maior quando os juros ficam mais altos, né? Que a dívida está atrelada ou a um índice inflacionário ou a um índice de renda fixa. A renda fixa fica mais cara quando os juros ficam mais altos. E vale ressaltar que a companhia tem um excelente free float, mais de 40%. O único problema dela aqui é o número de papéis. Quase 7 bilhões de papéis. Isso aqui dilui muito sua participação. Então, mesmo Magalu a 2 e pouquinho, não quer dizer que ela tá barata não, tá? Não quer dizer que ela tá barata. Porque ela tá 2 e pouquinho porque tem 7 bilhões de ações. Agora, se você pegar aqui, por exemplo, a Via Varejo, que hoje é Via, né? Caiu também mais ou menos a mesma coisa. Ela tem 1,6 bi de papéis. Então, sua participação em Via é muito maior. Tanto que o valor de mercado da Via é quase 4 bi e o valor de mercado da Magalu, 17,7 bilhões. A Magalu, para você ter uma ideia, no pior cenário possível, ela já chegou a valer 200 e poucos milhões de reais. Olha só, mesmo assim, aquele que eventualmente comprou, ninguém segurou tanto tempo, né? Já multiplicou muito seu patrimônio, mesmo com toda essa queda. Mas se você me perguntar qual das duas empresas é melhor, Magazine ou Via Varejo, em relação a crescimento e superioridade da gestão, sem dúvida Magalu. Né? Mas qual está mais barata? A Via Varejo. Em valor de mercado, número de papéis, em indicadores, olha os indicadores aqui. Preço ou valor patrimonial, Via Varejo 0,67, negociado abaixo do valor patrimonial. A Magazine próximo do valor, mas a diferença aqui é bem gritante, mas aqui em indicadores de eficiência, Magalu dá um pau, né? Bem como de crescimento. Então, se você segue o Deep Value Invest puro, e aí você quer se posicionar no varejo, algo que eu não recomendo, afinal, vocês viram que é um setor extremamente complicado. Se você quer se posicionar e seguir no Deep Value Invest, você vai pegar Via Varejo, se você for optar entre uma e outra. Agora, se você for seguir uma estratégia de Quality Invest, você vai pegar o quê? Magalu. Você não vai comprar porcaria, você vai comprar a melhor empresa do setor, porque principalmente nesse setor, o que eu faria se eu fosse investir em varejo? Eu pegaria a Magalu, como eu peguei aqui na carteira Fischer. Porque quando o setor é ultra arriscado como o varejo, com risco de quebra assim muito plausível, é melhor você não comprar a pior empresa, é melhor você comprar a melhor, mesmo que seja mais cara. Porque o risco de falência é muito grande. A gente também tem que olhar para o seguinte, do que adianta eu comprar algo muito barato se ele é uma porcaria? É a mesma coisa de eu falar assim, quanto que tá esse saco de esterco? Tá 50 centavos. Pô, tá baratíssimo. O que vale um saco de bosta? Esse é o ponto também. Então não é só... Eu olho muito para preço quando a empresa é boa. Quando a empresa é ruim, não tem grande chance de retomada, e eu acho que a Via não é uma excelente empresa, então é melhor você se posicionar na melhor empresa. É claro que isso aqui é um tema ultra divergente, é só minha opinião pessoal. Mas afinal, será que Magalu irá falir? Olha, genericamente qualquer empresa pode falir no futuro, a gente não sabe. Agora, falir no curto e médio prazo, acho muito difícil. O nível de alavancagem financeira dela tá um pouquinho alto? Tá. Mas uma dívida líquida de 5 bi e um caixa de quase 2, muito difícil uma empresa dessa quebrar aí
por pelo menos 5 até 10 anos, né? Muito improvável. A empresa, embora tenha apresentado prejuízo no primeiro trimestre, esse prejuízo é justificado pelo cenário macroeconômico e também pelas aquisições feitas no ano passado, que consumiu caixa da empresa e também fez ela se endividar um pouco. De qualquer forma, ela está apresentando crescimento, está aumentando o volume de vendas, mesmo com um cenário de inflação, se você considerar um histórico aí da empresa dos últimos 3 anos, e está fazendo aquisições aí que fazem todo sentido, como a gente viu nesse vídeo. Então, não dá para falar que a empresa vai falir, pelo menos aí em 5 anos, digamos assim. É claro que tudo pode acontecer, a economia continuar a decrescer e isso vai consumindo o patrimônio dessas empresas. Mas aí compete ao investidor acompanhar isso aí. E, para quem comprou Magalu no topo, você deve se perguntar, por que você fez essa compra? Qual foi o fundamento da compra? Se foi mera diquinha de YouTube, você já devia ter vendido faz tempo. Se foi diquinha de YouTube para especular, você tinha que ter stop. Agora, se você comprou Magalu acreditando no futuro da empresa, você realmente acredita, então se a empresa caiu, é oportunidade. Não tem outra explicação. Porque se é para especulação, então eu tenho que estopar. Agora, se é para holdar com a empresa, se ela caiu, é para comprar. Então você tem que fazer essa pergunta aí, tá? Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acha que o Barsi está certo? Que Magalu irá falir aí no futuro próximo? E se você tem ela na carteira, conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!